Graça e paz, queridos. Muito bom dia. Bom revê-los aí depois de uma semana, praticamente. Muito bom a gente estar aos domingos, pela manhã juntos, estarmos em comunhão com os irmãos. Muito bom estarmos na presença do nosso Deus. Nós estamos caminhando nas manhãs de domingo com os nossos cultos de restauração. Restauração, palavra e família. Sabendo que todo processo de restauração começa com quem? Com quem que começa o processo de restauração? Com quem? Vamos lá, gente. Vamos acordar. Bom dia. Graça e paz. Com quem que começa o processo de restauração? Oi? Começa com Jesus, não é mesmo? O centro é Jesus. Começa com Ele, dele para quem principalmente? Você. Então começa com Jesus através de você. Não espere que o processo de restauração comece com o seu cônjuge, ou com o seu filho, ou quem você espera que mude. O primeiro a mudar, e todos nós estamos em processo de mudança, precisamos mudar todos nós, muitas coisas em nossas vidas, para crescermos à semelhança do nosso Jesus. Então, por mais que você se ache muito espiritual, muito bem, muito fiel, você tem quilômetros de distância a crescer de quem é Jesus. Então, você humildemente precisa reconhecer a sua necessidade de dependência de Deus para continuar nesse processo de restauração à semelhança de Cristo. Neste processo, o seu cônjuge também pode estar junto com você, estar à frente de você ou atrás de você, seja o que for. Deus é que sabe isso, nós olhamos as coisas por fora, Deus olha as intenções do coração. Às vezes parece que o marido está tão fiel, a esposa tão fiel, mas às vezes as intenções de coração não são legítimas. Há uma religiosidade, há toda uma capa por trás do que está ocultando mesmo ali o meu coração, o seu coração de verdade diante de Deus. E Deus sabe, de fato, quem é o homem espiritual, quem é a mulher espiritual, quem está de coração querendo a Deus, viver para Deus, quem não está. Isso está nu, patente diante dos olhos do Senhor, como essa luz do dia. Está muito claro para Deus essa realidade minha, a realidade sua, de cada um de nós. Por isso que a nossa atitude nessa manhã sempre precisa ser de muita humildade, de muita dependência de Deus. Então nós não vamos falar mais nada, nós não vamos prosseguir, não dá mais nenhum passo sem dependermos do Senhor agora. Então, convido você, eu chamo você para a presença de Deus. Eu chamo você para depender de Deus. Não vá sozinho, não siga sozinho nesse estudo, porque não vai dar em nada, só vai você encher a sua cabeça de conceitos e não é o propósito. O propósito é você conhecer a verdade, conhecer sim os conceitos da verdade da palavra de Deus, mas que isso seja verdade na sua vida. Que você viva isso e pegue isso de todo o seu coração, e é isso que Deus quer fazer agora, na presença dEle, colocar no seu coração, te ajudar pelo poder do Espírito que habita em você, a você praticar, vivenciar cada princípio que nós estamos vendo aqui, cada orientação que Ele está nos dando no relacionamento conjugal, e Deus vai falar muito ao coração. Lembrando que não é só para casais. Quando nós falamos sobre relacionamento conjugal, é para os solteiros que ainda vão casar um dia, ou quem vai estar ajudando parentes, quem vai estar aconselhando seus filhos espirituais, seus discípulos. Você precisa saber, você precisa conhecer, você precisa crer de coração para você ser formado naquela consciência do que é um relacionamento de casamento, que é um relacionamento conjugal, aos olhos do nosso Pai
de amor. Por isso eu convido você a nós orarmos agora e nos colocarmos na presença de Deus de todo o nosso coração, dependentes, humildemente diante do Senhor, para que Ele ensine você, Ele fale ao seu coração, Ele convença, Ele mude, Ele transforme, Ele faça o que Ele quiser do teu coração, da tua vida, e você vai estar entregue mesmo nas mãos do Senhor. Vamos nos entregar ao Senhor agora de todo o nosso coração, independente de como você esteja, se você esteja sendo falso, se você esteja agora, entrega, fala, faz a obra, transforma as intenções do meu coração, Deus, que sejam intenções legítimas do Senhor, coloca isso diante dele e Ele fará, porque Ele se manifesta na presença, no seu poder e vai fazer, e faz agora. Confia que Ele vai fazer a obra que você não pode, que você não consegue, Ele consegue e Ele pode. Vamos depender do Senhor agora humildemente. Querido Pai, nós estamos, Deus, na Tua presença, e Pai, o Senhor vê o coração, o Senhor está vendo, Pai, as intenções do meu coração, do coração de cada pessoa aqui na Tua presença agora. E, ó Deus, no nome de Jesus, por causa de Jesus, por causa do valor do sangue de Cristo, por amor do Teu nome, na Tua misericórdia e graça, ó Deus, nos desperta, nos chama, ó Deus, para algo legítimo, verdadeiro, diante dos Teus olhos, diante da Tua face, diante da Tua presença, Deus. E, Pai, por mais que nós queiramos fazer o certo, nós não conseguimos fazer o certo, Deus, sem o Teu poder. Por isso, ó Deus, nós somos dependentes, Pai. Nós dependemos, declaramos e nos entregamos, ó Deus, ao Senhor. Declaramos a nossa dependência total do Senhor. E declaramos, Deus, que o Senhor é o nosso Deus. E que o Teu Espírito, ó Pai, que se move em nós com poder, fará. Eu sei, Pai, nós sabemos. Por isso, ó Pai, nós nos entregamos, cada um de nós. Eu me entrego nas Tuas mãos, Deus, e Te peço que o Senhor faça, Deus. Faça toda a diferença agora, ó Deus, nessa manhã, na minha vida, através da minha vida, Deus. Me enche, ó Senhor, do Teu Espírito e me move, ó Deus, na direção da Tua vontade, de como cuidar, ó Deus, da minha esposa, como cada um cuidar da sua esposa, cada um cuidar do seu marido, no futuro também, que o Senhor, ó Deus, ensine a cada um aqui, ó Pai, independente da idade, faça, Deus, a Tua obra, Deus, nós confiamos em Ti e Te agradecemos pela operação do Teu poder, nós Te agradecemos no nome de Jesus, amém, Senhor, amém, graças a Deus, muito bom. Queridos, nós vamos recapitular um pouquinho o que nós aprendemos no estudo passado e avançarmos e queremos hoje concluir de como o marido tratar, cuidar da esposa no relacionamento conjugal. Então nós vimos no domingo passado, no capítulo, estamos em Efésios 5, vamos abrir lá, Efésios 5, verso 25. Efésios 5, 25. Efésios 5, 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Maridos, amem a sua esposa. Como? Como o marido vai amar a esposa? Se entregando por ela, como Jesus se entregou, nós vimos isso no estudo passado, e no verso 26, para santificá-la. Então nós fomos até aqui domingo passado, no estudo passado, para santificá-la. E vimos detalhes em 1 Pedro, vamos lá em 1 Pedro, capítulo 3,
detalhes de como nós santificarmos a nossa esposa. Como tratarmos a nossa esposa, ajudando a ela própria a aparecer mais com Jesus. O que é santificação? Santificação é nós nos espelharmos em Jesus e irmos imitando a Jesus, parecendo cada vez mais com Jesus, é o processo de santificação. Então, como é que a sua esposa vai ficar mais parecida com Jesus? E vemos 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil. Então, nós vimos uma palavra-chave que nos ajudou a entender essa questão da mulher, da esposa, ser a parte mais frágil. Qual que é a palavra-chave de como a gente vai tratar essa fragilidade emocional das nossas esposas? A palavra-chave que a gente viu no domingo, no estudo anterior, lembra? No estudo passado. Lembra? A palavra-chave de como nós vamos tratar essa fragilidade emocional das nossas pessoas, das nossas esposas. Como é que você vai tratar, marido? Palavra-chave aí, a sua esposa emocionalmente ela é mais frágil, a gente viu isso domingo passado, no estudo passado. Como você vai tratar essa fragilidade? Qual que é a palavra-chave? Segurança é necessária. Isso, quem falou? Empatia, exatamente. Então, a palavra-chave é empatia. A maior necessidade da mulher é se sentir segura. Mas para o tratamento dela como parte mais frágil, emocionalmente mais frágil, há necessidade de empatia. Alguém lembra o que é empatia? Se colocar no lugar do outro, mas e procurar pensar como o outro e sentir como o outro. Então, você vai procurar pensar como a sua esposa está pensando e sentir como a sua esposa está sentindo. Lembra aquele exemplo que a gente deu do vaso? O marido deixou cair o vaso, quebrou o vaso e tal, e era um vaso que significava muito para ela, e ela ficou muito abalada por causa que foi quebrado o vaso, e teve ali uma necessidade emocional, porque ela estava muito apegada àquele vaso, que era de uma pessoa muito querida que deu, e muitos anos, e ela gostava muito daquele vaso, e o marido desastrado, por falta de cuidado mesmo, acabou quebrando o vaso da esposa e tudo mais. A gente viu aquela situação que para o homem, o que valia mais? O vaso ou ele? Ele. E para ela também ele vale mais. Mas quando ela estava com as suas emoções bagunçadas, ele era um lixo. Ele era um lixo. Então, para ela, aquela hora o vaso valia mais. Então, isso acontece, né? Mas acontece só em uma outra casa, né? Não acontece nas outras mais espirituais, né? Acontece porque aí você vai falar, não, isso é bobagem. Então, tira essa palavra do seu vocabulário quando você for tratar com a sua esposa. Não fale que o sentimento que está doendo no íntimo, no coração dela ali, é bobagem. Nunca fale isso. Então, nós aprendemos, não fala, isso que você está falando é bobagem. Para você, é bobagem, porque você só está vendo o macro. Você não tem a sensibilidade que uma mulher tem de ver as coisas menores, mas não tem essa sensibilidade. Por isso os homens tentam serem mais insensíveis do que as mulheres, não é mesmo? Então, você precisa ter a sensibilidade de ser empático e tentar sentir com os sentimentos dela. Tentar pensar como ela está pensando, para que você esteja junto com ela, sendo empático, e ao invés de criar uma grande crise, um grande problema pela sua insensibilidade, e esperar que ela, então, seja mais sensata,
mais racional, não vai rolar. Você precisa esperar o tempo dela, e cada um, a gente sabe, no relacionamento, cada um espera o tempo de cada um. Algumas mulheres são mais rápidas, outros homens mais lentos, e às vezes um homem é mais lento, outro é mais rápido, a mulher é mais lenta. Então, cada um tem que esperar o tempo de cada um. Então, a gente vai descobrindo, a gente vai percebendo esse coração bondoso de Jesus num homem de Deus, numa mulher de Deus. A gente percebe que por trás de todas essas atitudes está um coração humilde, bondoso de Jesus. A gente vai imitar um coração humilde e bondoso de Jesus no relacionamento. E nós vimos ali Romanos 12, 15. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Nós então vamos chorar com a nossa esposa, nos alegrar com ela e esperar o tempo dela, até ela se recuperar emocionalmente e você ter condições de conversar com ela a respeito, entrar em um acordo e poderem orar juntos, como o final do verso 7 aqui, para que não sejam impedidas as vossas orações. Se for impedidas as vossas orações, a fonte de relacionamento com Deus é cortada. E aí vocês ficam ali se debatendo até conseguir a harmonia para poder orar junto e clamarem juntos a Deus e buscar a Deus juntos, que essa é toda a força e a necessidade que cada casal tem. Nós precisamos orar juntos sempre, todos os dias, buscar a Deus juntos, senão não tem casamento que se sustente, não tem relacionamento que se sustente. Então a gente viu isso tudo com os detalhes no domingo passado e a necessidade da gente ser empático. A esposa, quando a esposa trabalha fora, principalmente, ou mesmo não trabalhando fora, está às vezes esgotada com cuidado dos filhos. Então está esgotada fisicamente, está esgotada emocionalmente. E aí você chega cansado do trabalho também, quer cobrar um monte de coisa da esposa, ou ela vem cobrar um bocado de coisa de você. Então, há necessidade de quando você chega em casa, falar, olha, cheguei agora do trabalho para descansar, para relaxar, eu quero tomar meu banho, quero assistir meu futebol, quero assistir a TV, quero jantar, Não, eu vou... Não acabou o expediente. Você chega pronto ali a sentar, conversar com a esposa, abraçar os filhos, ter aquela primeira hora ali de atender as necessidades emocionais da família. Aí depois disso, se der tempo, você vai ali relaxar, senão é dia após dia e batalha após batalha, e a gente vai ali, Deus dá a maior graça, só a gente não pode deixar, como diz o peteca cair, a gente não pode deixar o cuidado necessário de um homem de Deus dar para a sua família. Por mais cansado que esteja, por mais estressado que esteja, você precisa aguentar. E Deus te dá toda a força, toda a capacidade para você aguentar muito mais. Então, às vezes, o marido fala, não aguento mais, aguenta. Ixi, tem muito ainda pela frente, aí tem muita coisa que Deus vai fazer e vai te dar graça para você chegar lá. Então, não vai naquela, minhas forças já se acabaram, já não aguento mais. Tem muito ainda pela frente e Deus vai te dar toda a graça. O que você precisa, e as mulheres também, é se apegar mais com Deus. É trabalhar a maior intimidade com Deus. Aí Deus vai fazer, Deus vai trazer, Ele vai dar maior graça. Você fala, agora eu não aguento mais, agora eu vou explodir. Agora não vai explodir, não vai aguentar. E Deus vai dando maior graça. E vai dar graça a cada momento necessário, a cada dia que for necessário, Ele vai dar maior graça. Então, o marido ele vai ser sensível à esposa esgotada. Tem aquele marido também que é tipo pavio curto, né? Você não pode falar com ele, que ele vai explodir. Então, você não pode ser pavio curto. Já imagina Jesus com pavio curto, gente. Imagina
Se Jesus tivesse pavio curto, como é que seria, né? Ele ia descer da cruz rapidinho, nem para a cruz ele ia. Então, não tem espaço para homens de Deus, mulheres de Deus serem pavio curto. Não dá, gente. A gente tem que tratar isso seriamente diante de Deus. O negócio da ira, de explodir, acabou, e vou jogar tudo para o alto, chutar o balde, como o pessoal fala, o que for. Tem que parar, tem que cessar isso. E Deus te dá toda a graça, tudo que você precisa para parar com essa coisa de se deixar guiar pelo nervosismo, pela ira. Isso é pecado, e é necessário você tratar seriamente com Deus. Então, trabalha isso, marido, a questão do nervosismo, a questão do pavio curto, a questão de empurrar tudo para as costas da esposa, como nós estávamos falando, isso aqui tudo nós falamos no estudo passado, só estamos relembrando os irmãos. Não dá para empurrar tudo para as costas da esposa. Lembra daquela expressão, né? Chega então da esposa, né? Puxa aqui no braço, o que é? Deixa comigo, põe ela para trás mesmo. Puxa ela para trás com carinho, deixa comigo, e vai lá e enfrenta. Encara a coisa como precisa ser encarada de verdade. Não deixa a sua esposa encarar o que precisa ali. Vai lá, você encara. Deixa comigo. Então, sempre o que você puder ver de oportunidade de ir lá à frente e assumir, assuma a frente e faça você. Não deixe a sua esposa e fazer aquilo que é do homem a fazer, do líder espiritual do lar fazer. Por exemplo, domingo de manhã, acordar, o primeiro acordar, primeiro lá ir fazer café, primeiro ele ajudar com as crianças, primeiro porque nós vamos para a igreja. Vou levar minha esposa na igreja, aí ela que é responsável em cuidar, fazer. De jeito nenhum, você é o principal responsável da vida espiritual da sua família. Você é o primeiro a levar, você é o primeiro a perguntar, olha, o que você aprendeu hoje na IBFL, o que você aprendeu hoje na classinha, conta a história aí para o pai. Você é o primeiro a perguntar, porque você está zelando pela vida espiritual dos seus filhos, da sua esposa. Essa postura, essa expressão, a proatividade do líder espiritual da família, do homem. Então, nessa direção, você vai santificar a sua esposa. Aí, voltando agora para o verso 25, vamos lá juntos. Não, só concluindo aqui 1 Pedro, aí a gente volta já para o 25, porque aqui em 1 Pedro, a gente vê o texto aqui, que não seja interrompido as suas orações, 1 Pedro 3 ainda, o verso 7. Segura em 1 Pedro 3, 7. É importante nós vermos o contexto aqui, que você vai perceber que essa instrução, que começa aqui com a esposa no verso 1, essa instrução, ela vem do mesmo modo, por causa de Jesus, nós já vimos isso na aula passada, aí ao 3:1, do mesmo modo. Está falando aqui do exemplo de Jesus anteriormente. Aí depois, quando fala do marido, verso 7, do mesmo modo, como então essa atitude para a esposa, da mesma forma, os maridos então tratem as mulheres com honra, como parte mais frágil. E quando fala sobre, no final, que não sejam interrompidas as suas orações, para que não sejam interrompidas as suas orações, o texto continua com um contexto precioso, para você entender que essa instrução para casal não é uma instrução isolada. Ela vem dentro de um contexto instruindo a pessoa a imitar Jesus e como agora um tratar o outro. Olha o verso 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Então os irmãos percebem como Deus não está colocando o homem como líder para ser superior à mulher, ou que o homem é melhor do que a mulher, ou qualquer coisa nesse sentido, de jeito nenhum. Deus é machista, Paulo era machista, nada a ver esse tipo de coisa. Pelo contrário, a gente vê aqui Deus trazendo antes do contexto
durante e depois, todo o contexto, essa igualdade dos dois pensarem da mesma forma, trazendo os outros com o mesmo valor. Olha, quanto ao mais tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, tendo compaixão, então você vai ter aquela empatia, não só para entender o que ela está passando, mas você vai estar com compaixão, sendo compassivo, disposto a sofrer com ela. E ela disposta a sofrer com ele, que agora a orientação é para os dois. Amem-se fraternalmente. Então não é só o marido que tem que amar a esposa. Os dois vão se amar fraternalmente. Sejam misericordiosos, humildes. Olha aqui a questão do espírito de humildade que a gente precisa ter. Então tudo resume-se nesse coração, nessa intenção de um coração bondoso, querer humildemente ser bondoso, bondosa um com o outro. Por isso o verso 9 aqui, olha, não retribuam mal com mal. Então se ela chega para você e faz o mal, não vai, ela gritou, não grita com ela, ele gritou, não grita com ela. Ele xingou, ele foi estúpido, não seja estúpido com ele. Então não retribuam mal com mal. Segura o texto de 1 Pedro, vamos ali, já vai voltar para 1 Pedro, vamos para Romanos 12. Romanos 12, o verso 17. Romanos 12, 17. Romanos 12, 17. Mesmo contexto, mesmo espírito aqui, diz assim, olha, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. Então, o cônjuge fez o mal para você, você quer vingar o mal. Porque doeu. Você também parece brincadeira de criança, né? Um dá um tapinha, outro dá um tapinha também, um dá um beliscão, porque está doendo. Aí eu vou me vingar para doer mais no outro. Então, nunca, olha, está dizendo que nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança, eu retribuirei. Deus está vivo e ativo no seu casamento. Não vai ficar por isso mesmo. Entrega para Deus, confie em Deus, mas não vai pagar o mal com o mal. Ela está me tratando assim, também vou tratar ela daquele jeito. Ele está sendo assim comigo, também vou fazer tal coisa. Então, retribuir o mal com o mal, Deus falou nunca. O que é nunca? Nunca, jamais. Não é para fazer. Você está indo contra a vontade de Deus, lembra do princípio da autoridade divina e rebeldia satânica? Quando nós estamos em pecado, nós estamos em rebeldia satânica. Então não é porque ele faz mal para você, eu vou ser má com ele também. Agora acabou tudo, eu vou ficar, vou me isolar. Não. Pede perdão a Deus e pede sabedoria a Deus. E agora para tomar a atitude de Cristo, para com seu marido, para com a sua esposa, aí as coisas vão caminhar e Deus vai operar e vai trazer o processo de restauração. Olha o verso 21, nós estamos em Romanos 12, verso 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas, o quê? Vamos de novo? Não deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A gente precisaria colocar esse versículo assim, numa moldura bem grande assim, em todo lugar na nossa casa para a gente lembrar dessa orientação preciosa de Deus aqui. Ó. Não se deixe vencer pelo mal, mas o que ele está falando, vença. Ele não está falando, não, você fica derrotado aí, ó, fica derrotado no mal. Ela fez o mal para você, fica aí na derrota. Não,
Você não vai ser derrotada por ela, nem ele por... vocês não, a sua esposa não é sua inimiga, você já vai ver, seu marido não é seu inimigo. Então, vocês estão lutando contra outros inimigos. Mas vença. Deus ele tem a vitória para a mulher, ela tem a vitória para o homem, mesmo como os dois não estão em acordo. Como é que você vai vencer? Como é que você vai vencer? Fazendo o quê? O bem. É esse coração humilde, bondoso. Então, Deus examina o meu coração, vê se eu estou sendo ruim com a minha esposa, vê se estou sendo ruim com o meu marido, e muda essa disposição maligna, carnal, estúpida do meu coração para com a minha esposa, para com o meu marido. E, Pai, me traz a sobriedade da bondade e alivia o meu coração, Pai, desse pecado, dessa ira, desse rancor, dessa amargura. Eu não quero mais ficar dominado na derrota de todos esses pecados. Em nome de Jesus, de fé em fé, vou caminhar, olhando para o Senhor, confiando que o Senhor fará. Entrego nas tuas mãos o meu marido, entrego nas tuas mãos a minha esposa, e a minha parte, Deus, eu quero fazer como Jesus, a semelhança de Jesus. Eu quero ser bondoso, extremamente bondoso com a minha esposa. Eu quero ser extremamente bondosa com o meu marido. Me ajuda, ó Deus, a vencer pelo bem, fazendo bem, vencendo o mal. Olha, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Agora nós estamos prontos ali para concluir o texto de 1 Pedro. Vamos lá. Volta lá para 1 Pedro 3. 1 Pedro 3:9. Não retribuam o mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes. A gente quer ser feliz, não quer? Você quer ver dias felizes? Está aqui a receita, olha. Só seguir aqui na graça do Espírito Santo, ele vai te dar força para você fazer. Ó. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. Então, fecha a boca. Se vai falar mal, fecha a boca. Abre a boca só para abençoar, para falar coisa boa. Se vai falar bobagem, fica quieto, fica quieta. E os seus lábios da falsidade, fale a verdade. Não abra sua boca para mentir, para enganar, para manipular. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque exige perseverança. Você está ali, você faz o bem e toma uma pancada, faz o bem e toma outra pancada, faz o bem e toma outra pancada. Poxa, só eu aqui que vou investir nesse relacionamento? Sim, só eu. E vou de novo, até que com o bem você vai vencer o mal. Com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quem que está? Os olhos do Senhor. Ele está vendo tudo. Ele está vendo o que a sua esposa está fazendo com você, ele está vendo o que o seu marido está fazendo com você. Não faça o mesmo com ela. Faça o bem. Vença com o bem. Ele retribuirá, ele será por você. Deus vai agir porque você está obedecendo ao Senhor, ele vai honrar. Deus fará aquilo que ele quer fazer de verdade e ele está agindo e vai agir. E os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Então, o que você está orando não é em vão. Continua perseverando que Deus é por você. Mas o rosto do Senhor voltam-se contra os que praticam o mal. Ixi, olha lá. Sua esposa está fazendo mal para você. Aí você vai lá e faz mal para sua esposa também. Aí não é só contra a esposa que você está também contra Deus. Aí quem que vai vencer esse negócio? Ninguém vai vencer. Não é uma derrota só. Você está indo contra Deus, cara. Você não vai chegar em nenhum lugar.
Irmão, você está indo contra Deus, não vai chegar a nenhum lugar, só vai dar ruim. Não vai ser bom. Então resolve fazer o bem. Sozinho você não consegue, então tem que depender de Deus. Depender de Deus vai comprometer outras áreas de prazer que você não quer largar, mas vai precisar largar, vai precisar santificar para Deus e andar com Deus. Vai precisar acertar a sua vida com Deus. Não tem restauração longe de Deus. Se você não estiver disposto de coração a acertar a sua vida com Deus, não tem restauração nem da sua vida, nem do teu casamento. Então você precisa buscar a Deus e face a face com Deus, falar: Deus, eu estou me dando, me ajuda a me libertar desse pecado, que está fora até do relacionamento conjugal. A gente fala que está fora, mas tudo está envolvido, né? Que tudo está envolvido no relacionamento conjugal. Até o que a gente faz lá fora, o que a gente faz na rua, o que for, envolve, vai estar ali comprometendo o relacionamento conjugal e o relacionamento com Deus e tudo mais. Então, é necessário você fazer o quê? Acertar a sua vida com Deus. Para tudo. Fala: Deus, chega, eu não quero mais essa vida dividida, eu não quero mais a internet e tal, não quero mais filme e tal, não quero mais negócio ilegal, sem nota fiscal, e mentir, e roubar, e nada disso. Vou hoje tratar essa questão, fazer a coisa com honestidade, vou falar a verdade para minha esposa, vou falar a verdade para o meu marido. Chega de jogo dividido, chega de dar lugar para Satanás, que veio roubar, matar e destruir. Eu quero meu casamento restaurado, a minha vida restaurada, os meus filhos num lar feliz. Então, quero ver dias felizes. Então, fechei minha boca para o mal, dispus meu coração para o bem e vou falar só palavras abençoadas e vou abençoar a vida do meu cônjuge, dos meus filhos, dos meus pais. A começar em mim vai chegar, e chegou o avivamento do Senhor. E você tem na sua vida, você tem na tua casa. Então pega isso de todo o teu coração. Olha o verso 11. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer por praticar a justiça, vocês serão felizes. Então, mesmo que você estiver ali e ele não corresponder, você vai estar em paz, você sabe que você vai estar fazendo a vontade de Deus, você vai estar bem. Até o coração dela ser quebrado, dele ser quebrado, até Deus alcançar o coração dele e dela, mas você vai estar de acordo com a vontade de Deus. Você não vai estar fazendo o mesmo, vai ceder, não vai descer ao nível do mal. Você vai estar acima, no nível do bem, fazendo aquilo que é a vontade de Deus, não se sentindo superior, mas se sentindo alegre, feliz por ver a operação de Deus na tua vida e através de você. E Deus vai alcançar o seu cônjuge e vai fazer a obra na vida do seu cônjuge através de você de verdade. E vai estar usando a sua vida também. Olha o verso, agora, vamos para Efésios 4:3, para nos ajudar a gente entender melhor. Efésios 4:3 agora. Efésios 4:3. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então você vai estar realmente perseverando, se esforçando para alcançar o vínculo da paz. Então, no verso 12, que voltando agora em 1 Pedro, voltando agora em 1 Pedro capítulo 3, o verso 8, 1 Pedro 3, 8. Agora no verso 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Só um destaque aqui que é importante. Tanto ali no 3:7, como aqui no 3:12, vai
vai ali mexer com a sua vida de oração. Então, aquilo que você vive com seu marido e com a sua mulher, influencia no seu relacionamento com Deus. Então, não dá para separar. Você fala, olha, eu estou bem com Deus, mas eu estou com meu marido, com minha esposa, está tudo escangalhado. Não funciona. Você precisa trabalhar seriamente na sua vida, fazer a sua parte, estar acertando com Deus, sendo ali muito sensível com a sua esposa, a esposa procurar respeitar o marido, estar submissa ao seu marido, dentro das orientações que a gente vê na palavra, e os dois casarem-se juntos, submissos à vontade de Deus, e apesar de cada um, dos pecados de cada um, das necessidades de cada um, se juntarem na misericórdia e graça e o amor de Deus, e suportarem um ao outro em amor, estarem juntos e poderem orar juntos, para juntos poderem, na dependência de Deus, ir tratando as suas necessidades. Porque quem conhece mais os nossos pecados, as nossas falhas a nós mesmos, do que a Jesus e o nosso cônjuge? Ninguém. E por isso que ele vê a realidade de quem você é, ela vê a realidade de quem você é, a gente tem dificuldade de se relacionar, porque nós somos pecadores. Por sermos pecadores, nós precisamos desesperadamente da graça misericordiosa do nosso Deus e também da misericórdia do nosso cônjuge para conosco. Por isso que fala para ser compassivo, misericordioso um com o outro, para a gente poder juntos aí caminhar naquilo que Deus tem, porque a nossa luta não é contra o nosso cônjuge. Aí nós vamos voltar aqui para Efésios, volta para Efésios, a gente vai concluir então Efésios capítulo 5. Efésios 5. Só para os irmãos entenderem o contexto, que essas instruções para o casamento não estão isoladas do contexto que Deus tem para a sua vida como crente, mulher e homem. Então está dentro de todo um contexto amoroso, bondoso, misericordioso, compassivo. Aí entra, dentro desse contexto, a orientação para o casal. Olha, Efésios capítulo 5. Nós vemos o 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra. Então, como é que você vai santificar a sua esposa? Eu vou santificar a minha esposa sendo empático com ela. Sim, como a gente vê, já vimos em 1 Pedro. Agora, além de você ser empático com ela, é importante você cuidar, como nós vimos também agora no contexto de 1 Pedro, cuidar com o que você fala. Aqui quando diz assim, você purifica, tendo purificado com lavar de água mediante a palavra. Então, a palavra aqui não é a Bíblia. Também a palavra aqui não é o que vai santificar a sua esposa no relacionamento seu com a sua esposa, não é a Bíblia. É o que você fala. Aqui está dizendo, a fala do homem é que vai santificar a esposa. E o que vai santificar a esposa? O homem falar a palavra de Deus. É Deus santificando a esposa, não através da Bíblia. É Deus santificando a esposa através do marido. Então a esposa vai ser santificada se o marido falar da parte de Deus. A palavra de Deus, o que a Bíblia traz. O homem vai ser esse instrumento para transferir para a esposa, edificar a esposa, santificar a esposa através do que você fala. Então, o que o homem fala é muito importante. Esposas são abusadas por maridos abusadores através do que eles falam também.
Então você não pode abusar da sua esposa, você não pode abusar do seu marido falando estupidez, falando grosseria, falando palavrões, xingando, humilhando. Todo esse tipo de abuso é o que Deus está proibindo aqui. Está falando, ó, fecha a boca, não fala, só fala a palavra que vai abençoar a sua esposa. Então você vai santificar a sua esposa, sendo em paz com ela e falando com sabedoria só o que vai abençoar a sua esposa. Não significa que você não vai chamar a atenção da sua esposa, não sentido de corrigir sua esposa, é lógico. Mas tem a maneira sábia, o momento certo, da maneira certa de você falar para que você não venha ali subjugar sua esposa, humilhar sua esposa ou abusar da sua esposa e também do marido e vice-versa. Olha aqui o verso 26 agora. Para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar d'água mediante a palavra, olha agora, ó, olha o verso 27. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Olha que interessante. O casamento seu não é o casamento que está copiando o casamento de Cristo com a igreja? Agora que a instrução de Deus mistura tudo. Porque como Jesus morreu pela igreja e está santificando para apresentar a noiva a si mesmo. Para apresentar a igreja a si mesmo. Ele falou, da mesma forma. O homem está santificando a esposa não só para o bem-estar da esposa, mas para o seu bem-estar próprio. Se a esposa está bem, você está bem. Por exemplo, quer ver você não está legal, você chegou hoje aqui, você não está legal, você não está bem. Sabe por que você não está bem? Porque sua esposa não está bem. Não é assim? Quando sua esposa não está bem, você fica bem? Quando a esposa está chateada, invocada, principalmente se foi por alguma besteira que você fez, ou alguma coisa que você não está enxergando, que ela está enxergando muito bem, você não está enxergando, você se sente muito mal, ela está mal, ela sentou ali, ela está emburrada, está ali chateada, está triste, e você não está legal, você não está bem. Então você vai estar bem quando sua esposa estiver bem. Principalmente se ela estiver contente com você. Se ela estiver contente com o que você está fazendo, como você está levando a vida. Quer ver o cara chegar, ele está pronto. O cara, quando a esposa está contente com ele pega uma carreta de frente. Ele tá pronto para tudo. Não é verdade? Quando a esposa está contente com você, você está lá, vamos lá, você está animado. A esposa não está legal com você, você está ali, ó. Vem, qualquer coisa que vem, você já virou as costas, você não quer nem papo, você não está pronto para nada. É assim que funciona. É lógico que o nosso ânimo, irmãos, não está na nossa esposa, está em Jesus, a gente sabe. Mas é muito difícil você estar bem quando a sua esposa não está bem com você, não é verdade? Então, nosso Deus é tremendamente sábio. E ele vai aqui trazendo para nós, ó, olha o verso 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, a si mesmo, ama a si mesmo. Ama-se a si mesmo. Então, se você está cuidando da sua mulher, você está fazendo bem para ela está bem, ela está contente, você está cuidando de você mesmo. Se você faz mal para a sua mulher, você está dando um tiro no seu pé. Então, para de ser tolo. Tem que parar, ó, enxerga. Falar essas abobrinhas que você vai falar para a sua mulher, ou já falou, ou fala, tratar ela mal, você fica mal. Então, trata a sua esposa muito bem, trata a sua esposa com carinho, trata a sua esposa com amor, traz isso diante de Deus com algo sincero, íntegro. Não faz isso, eu vou tratar minha esposa bem para eu me dar bem.
Não faz isso, não é manipulação. Manipulação é jogo de Satanás. Você não vai conseguir tratar sua esposa bem. Então, ora a Deus, vai com o coração bondoso, tratado na presença de Deus, e vai lá e ama a sua esposa, abençoa a sua esposa, faz o bem, ajuda a sua esposa com as questões da casa, ou com as questões do trabalho dela, com as crianças. Faz o segundo turno quando você chega do trabalho, vem com disposição, mesmo que você muito cansado, foi um dia de cão no seu trabalho, perturbaram você, foi horrível, quebrou a máquina, não sei o quê, mas você está ali, foi aquele dia de cão. Mas chega em casa, embaixo de oração, fala: Deus, me dá a maior graça que eu não tenho aqui, eu não tenho paciência, mas me dá, e Deus dá. Você chega em casa sorrindo, chega em casa, vai dar um beijão na esposa, vai ali abraçar os filhos, é outra atitude, é outra atitude. Os irmãos estão entendendo o que vai gerar um coração bondoso, preparado na presença, que esteja com Deus, andando com Deus. Não é perfeição nada, você sabe o que eu estou falando. É uma coisa inteira com Deus. As dificuldades que você estiver tendo com o pecado, com tal situação, mas você não está entregue, você está lutando, você está na dependência de Deus, você está andando com Deus. Vai dar certo, você vai conseguir, na graça de Deus, ali abençoar a vida da sua esposa, vai ser uma bênção muito grande. Aqui, olha o verso 26. Efésios 5, 26 agora. Para santificá-la, tendo purificado com lavar de água mediante a palavra, você já entendeu que é a palavra sua, que é Deus falando através de você. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, verso 28, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Agora, dentro desse contexto que você está tratando a esposa, ele destaca aqui o valor do casamento. Por que ele cita isso? Olha, agora nós somos um só corpo, somos unidos, somos um só, e ele destaca o valor do casamento. Olha aqui o valor do casamento. Verso 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, lembrando você que você é unido em um só com ele e com ela. Não é para viver separado, não é para viver separado de alma. Vocês estão unidos, essa aliança é para sempre. Agora, ele destaca a importância do casamento e traz você de novo para o mistério. Ó. E este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Relembrando, qual que é o valor do seu casamento? A aliança que Cristo fez com a igreja. Então, ninguém aqui está brincando de casinha. Ninguém está brincando de casamento. Como Cristo se uniu com a igreja na aliança, nós estamos unidos com Cristo, da mesma forma você está unido com seu marido e com a sua esposa. Então Deus está olhando com um zelo tremendo a união sua, do seu marido com a sua esposa, da esposa com o seu marido, e destaca então o valor do casamento, que a gente viu desde o comecinho dos estudos nossos aqui de manhã. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. Então ele destaca aqui a importância do casamento e destaca a maior necessidade do homem e a maior necessidade da mulher. E ele conclui com isso. Olha, casamento é o que há e você precisa estar firme no seu casamento. É nisso que eu estou firme, é nesse propósito que a gente está firme. Deus está nivelando isso com você. Nós vamos nesse nível com o nosso casamento. E aí ele destaca e relembra novamente
a necessidade maior do homem e a necessidade maior da mulher. Olha. Portanto, o verso 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. A maior necessidade da mulher, ser amada pelo seu marido, se sentir segura. A maior necessidade da mulher, se sentir segura. A maior necessidade do homem é ser respeitado. As duas maiores necessidades emocionais da mulher e do homem são supridas por Cristo, mesmo que o marido não dê essa segurança, mesmo que a mulher não respeite. Essas duas necessidades espirituais são supridas em Cristo. Mas é o dever da mulher, é o dever do marido suprir essa necessidade um do outro. Então, o que você precisa suprir para a sua mulher? Segurança. O que você precisa suprir para o seu marido? Respeito. Preciso colocar o meu marido na posição que ele precisa estar, que é de líder espiritual da minha família, e me submeter a essa liderança e me sentir segura debaixo do que Jesus tem nesse modelo. E ajudar o meu marido a chegar lá. Isso é a mulher sábia que constrói o lar. E o marido, por sua vez, vai amar sua esposa e proteger sua esposa e ajudá-la a confiar nele, em Cristo e nele, para se sentir segura nesse relacionamento debaixo da sua proteção. Essa é a orientação que Deus tem para nós. Agora, em que contexto vem esse bojo todo da orientação para o casal? Olha o capítulo 5, verso 1. É sempre importante você entender o contexto. Olha o capítulo 5, verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, o marido vai se entregar pela mulher, a mulher vai se entregar pelo marido. Nós somos chamados ao amor, a esse coração humilde, bondoso, acima de tudo. Então, não é a função do marido me amar. Eu não preciso amar o meu marido. Eu tenho que só entrar debaixo da proteção dele. Não, você precisa, na dependência de Deus, sabiamente amar o seu marido, suportar o que for necessário, e ir tratando para estar junto e ser um instrumento de bênção na vida do seu marido. O marido deve amar a sua esposa, estar junto e ser esse instrumento de Deus para abençoar a vida da esposa. Caso contrário, ninguém vai abençoar ninguém. O casamento e a vida vão ser destruídos. Dando lugar para o pecado e para Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Esse é o contexto. Agora, olha o capítulo 5. Passou a instrução, olha o capítulo 6, entra a instrução para os filhos, e depois aqui, olha, entra a instrução de quem são os nossos verdadeiros inimigos. Que você não está numa luta contra o seu marido e sua esposa, não é a sua luta da vida, minha luta é minha esposa, minha luta é meu marido, não é. A sua luta são contra demônios. A sua luta é contra seres espirituais poderosíssimos, chamados de demônios, são instrumentos de Satanás. Olha o verso 10, 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, o que você está vendo agora é o Senhor, ou é o Senhor, ou é o Senhor. Ou eu ando com Deus, ou nada vai para frente. Não adianta eu saber tudo, decore salteado, Efésios 5, como fazer. Se eu não decidir andar com Deus, não vai nada fluir. Então, você tem que se decidir se fortalecer no Senhor e no seu forte poder, e você vai ter força no Senhor, você vai ter poder, e a coisa vai funcionar e vai ser uma bênção. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Aí vistam toda a armadura de Deus. Olha, verso 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Então não é contra sua esposa, seu marido.
mas contra os poderes, as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças, olha, são forças espirituais do mal. Quando você faz o mal, como você trata mal o seu cônjuge, você está dando liberdade para essas forças do mal estarem entre vocês. Você está liberando espaço para os espíritos do mal tomarem conta de você, da sua família, do seu casamento. Deste mundo contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pois visto toda a armadura, e olha o verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Então você vai, a sua atitude é essa aqui, olha, de humildade, clamando a Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Perseverança na oração, busca da presença, vai fluir. O que vai fluir? Forte poder. Você vai perseverar em oração, você vai buscar a face do Senhor, vai fluir o quê? Forte poder. A maior necessidade minha e sua, das nossas vidas, do nosso casamento, é o fato de que a gente não quer buscar a Deus. Tudo em você, na sua carne, tudo, a grande luta dos demônios, eles vêm oprimindo você e a mim, para que a gente não pare e não converse com Deus. E não só conversar, mas perseverar em oração. Nós vamos ver isso hoje à noite, a necessidade de nós nos demorarmos na presença. Nós somos muito do automático, a gente resolve as coisas com Deus, rapidinho. A gente faz aquelas orações muito rápidas. A gente fala, Deus, estou confessando o pecado aqui, olha, abençoa minha esposa, abençoa meu marido, abençoa filho, tchau, fui embora. Né? É coisa assim das orações relâmpago. Se o devocional é 15 minutos, já está cansando. Se é meia hora, já orei demais. Não há aquela disposição de busca, de se demorar na presença. Não se entende, não se sabe, não se pratica súplica, não se pratica clamor, não há poder. Então você vai chegar, vai brigar assim com a sua esposa, você vai ficar, não vai aguentar, paciência não vai ter paciência, vai explodir, você vai estourar e vai continuar tudo a mesma tranqueira de sempre. Então, ninguém está aqui, gente, a gente não está aqui para só trazer um estudo. É a sua vida, é a vida da sua família, dos seus filhos, a sua família que está em jogo. Então a gente precisa aqui se posicionar como homens e mulheres de Deus e resolver isso com Deus. Você tem tudo para resolver. Eu tenho tudo para resolver. Passa pela minha decisão, passa pela minha vontade. E se eu decido, eu falo, olha, eu vou, de fato, andar com Deus. Eu vou resolver isso com Deus, eu resolvo isso com Deus, a minha vida com Deus vai fluir. E eu resolvo de agora em diante me demorar na presença. Hoje à tarde eu vou separar 1 hora. Não sei o que vai acontecer nessa 1 hora, mas eu vou separar 1 hora, eu e Deus, lá no quarto, lá não sei onde, vou na laje, vou lá, eu vou ficar essa tarde com Deus. Eu preciso encontrar Deus, eu preciso buscar Deus, eu preciso colocar a minha vida em ordem com Deus. Chega! Você tem que colocar um ponto final para as coisas começarem de verdade a serem restauradas. A começar de você. A começar da sua decisão. Que vai passar primeiro por se demorar na presença. Se demorar na presença de Deus. Irmãos, essa é a maior luta da minha vida. A maior luta da minha vida é demorar na presença de Deus. E eu sei que a maior luta da sua vida é essa. Não é contra o seu cônjuge, seu filho, seu trabalho, problema financeiro, o que for que esteja rolando de dificuldade na sua vida. A maior dificuldade que você tem é se demorar na presença. Porque essa é a maior dificuldade que eu tenho na minha vida, é essa. Se demora na presença de coração. Faz isso. Deus
fará o restante. Busca, em primeiro lugar, a Ele. Busca a Ele. Se demora na presença. Vai fluir isso aqui, olha, forte poder. Você vai se fortalecer no Senhor, na força do poder dEle. Aí você vai contar o que Deus vai fazer. Você vai testemunhar o que Deus está fazendo. Principalmente de você se demorar na presença do Senhor. Essa decisão que a gente precisa sair daqui hoje, tomando de todo o nosso coração, de forma determinada, hoje já, nessa tarde, para tudo, vai para um canto e consulta a Deus ali, demoradamente. Derrama o teu coração, deixa Ele sondar, deixa Ele fazer, deixa Ele mostrar. Pega os estudos que você vai tendo, está gravado no YouTube ali, ouça de novo se tem dúvida, vai na palavra, pega o texto, lê de novo e deixa Deus trazendo e firmando conceitos santos, fortes, da força do poder dEle no teu coração. Aí você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai contar para a gente o que Deus está fazendo na tua vida e através da tua vida. Vamos fazer isso, irmãos, vamos orar. Querido Deus, no nome de Jesus, nós, Pai, hoje estamos concluindo, ó Deus, esta parte de como o homem tratar a esposa. Vimos também, ó Deus, de como a esposa tratar o marido. Mas tudo isso, ó Deus, não vai funcionar, Deus, se eu não tomar essa decisão com o Senhor. E Deus, por que não? Por que não? Porque eu já não tomei, porque já não estou te buscando mais, porque não estou demorando mais na tua presença. Deus, que luta. Pai, são as opressões do diabo, é a minha carne. E vem essa preguiça, vem esse desânimo, vem tudo para impedir que eu esteja, Pai, buscando a tua face, clamando diante do Senhor, me demorando na tua presença, perseverando em oração e vendo, ó Deus, o teu livramento, vendo a tua mão forte a meu favor. Deus, eu creio, eu sei que isso é verdade. Por isso, Deus, chamado, atraído pelo teu amor, chamado pela tua palavra, por causa de Jesus, por amor a Cristo, Deus me ajuda, porque eu estou decidindo, nesta manhã, Deus, a separar a maior tempo, buscar o Senhor, a Deus, de meu coração entregue. Deus, o Senhor sabe que estou praticando, o Senhor sabe do que eu estou feito, de onde estão as intenções do meu coração. Mas Deus, eu me dou, Pai, estou dando a minha vida ao Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda, Deus. Eu sei, Pai, que vai vir muita coisa nessa tarde, nesse dia, para que eu não te busque, para que eu não esteja na tua presença. Vão dizer, já fui na igreja de manhã, vou na igreja à noite, não preciso. Preciso buscar o Senhor sozinho, individualmente, e derramar-me na tua presença, para receber do Senhor poder, para tratar minha esposa com o bem do Senhor, com o amor do Senhor, tratar o marido, ó Deus, com todo respeito, ó Deus, no teu amor, na tua paz, na tua bênção. Deus, que jamais eu abra minha boca para falar mal do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, mas as palavras minhas sejam, Pai, abençoadoras. Senhor, fortalece a minha vida para eu vivenciar o que eu aprendi, Deus, até aqui, Senhor. Há muito ainda a aprender, mas que o Senhor esteja, Deus, me conduzindo vitoriosamente na tua bênção, Pai, vivendo, Senhor, a restauração que o Senhor tem na minha vida, no meu casamento e na minha família, para a alegria da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja e para a honra e glória do Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor.